Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O testemunho do Senhor Jesus Cristo, da qual Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: nem de mim, que sou o seu prisioneiro. O testemunho de Jesus Cristo, da qual Paulo aconselha Timóteo a não se envergonhar. O que tem acontecido nos dias de hoje, isso na verdade sempre aconteceu, que muitas pessoas elas querem servir a Cristo, mas querem servir secretamente. Elas têm vergonha de assumir a sua fé diante de certas situações, tipo muitos adolescentes na escola, muitos rapazinhos, na frente das mocinhas, muitas pessoas, funcionários na frente dos seus amigos de trabalho, muitas pessoas diante dos seus familiares e tantas situações. Isso sempre aconteceu, por isso Paulo está aconselhando a Timóteo. Isso é por volta do ano 67 a.C., na segunda prisão de Paulo, que dali iria partir para ser decapitado para o martírio, Dali Paulo seria morto. Então o testemunho de Jesus Cristo, que é tão importante, não só naquela época, mas como em todo o tempo, até o dia da sua vinda, o testemunho de Cristo, ele é algo que nós devemos ter orgulho. Somente orgulho? Não. Devemos ter todo o orgulho possível. Nada deve gerar em nós maior orgulho do que ser uma pessoa agraciada e agradecida por tudo que Cristo fez por nós, ou seja, o testemunho. Porque o testemunho de Cristo que nós damos é que Ele ressuscitou. Esse é o testemunho de Cristo. O testemunho que nós levamos às pessoas é a pregação do Evangelho. Pregamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a pregação do crente. Esse é o testemunho que nós damos diante de pessoas a respeito da nossa fé. Porque Paulo mesmo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ou então, de nada temos que ter vergonha. E Paulo diz: não tenha vergonha também de mim, que sou seu prisioneiro. Paulo estava preso justamente por causa do testemunho de Jesus Cristo. Se você for ler lá em Apocalipse, João dizendo que também estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Cristo. Ou então, o que causa no mundo esse desejo de perseguir e de destruir o crente e juntamente com ele a fé cristã é justamente o testemunho de Jesus Cristo. E o que acontece? Esse testemunho, ele é sem dúvida, em palavras, em relação à salvação dos homens, é a palavra mais forte para alcançar uma alma para Cristo Jesus. Então nós entendemos, não só por entender, mas porque a palavra nos ensina que testemunhar a ressurreição de Cristo é nada mais, nada menos do que testemunhar que Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz e que depois de morto ele ressuscita e que aí então ele tem todo o poder nos céus e na terra, debaixo da terra, porque antes deles a morte tinha poder.
A morte tinha poder sobre as pessoas. E a morte, hoje, ela é orquestrada por Cristo. Mas antes ela tinha poder. Mas Cristo venceu a morte. Então o testemunho é justamente esse. Porque aquele que venceu a morte, ele é o único que pode dar a vida eterna a todos nós. Ou seja, estamos falando claramente de salvação. Porque somente aquele que venceu a morte pode evitar, pode impedir que a morte tenha ação sobre aqueles a quem ele decidiu salvar. E quem é que ele decidiu salvar? Será que são os escolhidos? Mesmo aqueles que não querem a Cristo, como diz o calvinismo? Não. Os escolhidos de Cristo são aqueles que escolhem a Cristo. Porque nessa parte é condicional. Ele mesmo diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que quiser vir após mim, outro texto, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tudo isso é condicional. Ou então, quem escolhe ser salvo por Cristo, Cristo tem esse escolhido para a sua salvação, para o plano, para encaixar dentro do plano de salvação que foi dado por Deus e realizado por Cristo na cruz do Calvário. Ou então, o testemunho que nós damos é que somente Cristo pode livrar qualquer pessoa da morte e do inferno, que é uma realidade. E isso que a Bíblia nos ensina e que Deus relata através da palavra de Cristo, é que as pessoas, elas têm que ser libertas do pecado. E esse evangelho que foi conquistado na cruz é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus, é o que Paulo diz. E as pessoas têm vergonha de mencionar um evangelho como esse, porque se sente envergonhado. Eu acho que eu vou pagar um mico falar uma coisa dessa para algumas pessoas. Certamente elas não vão querer, elas vão rir de mim. Não importa. Cristo na cruz, ele foi menosprezado, ele levou a cruz desde a condenação lá do Sinédrio, lá do julgamento de Pilatos, quando foi entregue aos sacerdotes, aos líderes judeus, até no último momento da sua morte, ele sofreu deboche e as pessoas se escarneciam dele, mas ele venceu. Nós não temos que nos preocupar com o deboche, não temos que nos preocupar com o deboche, porque o que nós temos que nos preocupar é somente em levar a palavra, ou seja, testemunhar que Jesus Cristo voltou, que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Esse é o testemunho de que Paulo diz que nós não devemos ter vergonha. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que nós não temos que ter vergonha da fé e nem de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador e que ressuscitou e que pode salvar o homem. Ele não pode porque é difícil para ele, é que ele tem toda a condição para salvar o homem, desde que o homem aceite ser salvo por ele. É esse evangelho que nós temos que pregar. Se levarmos, porque é uma ação espiritual, se levarmos para uma ação material, você imagine uma pessoa miserável, jogado nas ruas, e você pudesse levar para essa pessoa uma casa confortável, casa boa, com piscina, 2 carros na garagem, toda mobiliada de tudo que é bom e do melhor, e você chega a essa pessoa e diz, tudo isso eu estou te dando para você sair da rua, eu estou te salvando dessa situação de rua que você está, então estou te dando uma casa e você vai ter uma renda, um emprego que vai lhe proporcionar um salário, vamos botar de 100 mil reais por mês, para você sair dessa situação. Quem é que teria vergonha de levar uma ajuda dessa a uma pessoa necessitada? Todo mundo queria fazer isso e todos iriam
gravar e colocar nas redes sociais, olha o bem que eu estou fazendo a esse miserável. Para se promoverem e assim delimitar o seu orgulho diante das pessoas do bem que ele está fazendo a uma pessoa. Tudo isso é numa ação material, mas a ação espiritual, ela é muito maior do que isso, porque tudo que você dá a uma pessoa, fisicamente ela vai perder tudo também, porque o dia que ela morrer não leva a nada. Mas o que nós prometemos, que Cristo nos prometeu e nós também levamos às pessoas, é algo que é para toda a eternidade. É algo que é para toda a eternidade. Não é algo mediante entre o ruim e o bom. Não, é algo que é excelente. É excelentíssimo, porque estaremos com Cristo. E é isso que nós oferecemos quando nós não temos vergonha do testemunho de Jesus Cristo. É somente isso. Então não devemos nos envergonhar de levar boas coisas às pessoas, porque nós gostamos muito de levar coisas materiais, mas as coisas materiais são passageiras. Mas o Evangelho, o testemunho de Cristo, a salvação em Jesus Cristo, ela é eterna e ela é por toda a vida. Ou então, o que nós, na verdade, temos tido vergonha, na verdade, é um orgulho. É orgulho sem fim, sem tamanho, sem medidas. Porque somente Deus pode dar isso ao homem. E a honra maior de tudo é que Deus nos deu esse privilégio de levarmos essas coisas aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, às pessoas, aqueles que necessitam, não é que precisa, necessitam da salvação em Cristo Jesus. Então não nos envergonhamos do testemunho de Cristo, não nos envergonhamos de levar a palavra de Deus às pessoas.